Olá! O título desse trabalho é Efeito dos sítios de crescimento nas relações de diâmetro e idade de árvores de cedro na Mata Atlântica. Meu nome é Rafaela Moreira Pierre, eu sou orientada pela doutora Cátia Henrique Scalado e co-orientada pelo Dr. Warlen Silva da Costa. O Parque Nacional da Tijuca e a Reserva Biológica do Xinguá são importantes remanescentes de Mata Atlântica localizados no estado do Rio de Janeiro. O Parque Nacional da Tijuca configura uma das maiores florestas urbanas do mundo e a Reserva Biológica do Xinguá representa cerca de 6% do total de área protegida do estado. O crescimento radial das árvores acontece em decorrência da atividade do câmbio e do filogênio e promove o aumento da espessura dos indivíduos arbóreos. As estruturas formadas em consequência da alternância dos períodos de atividade e dormência do câmbio são denominadas anéis de crescimento e podem ser observadas na madeira de algumas espécies. Os objetivos desse trabalho são investigar aspectos do crescimento radial e da estrutura etária de Cedrela dorata, uma espécie de importância econômica e ameaçada de extinção, se desenvolvendo em distintos remanescentes da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Para isso, a gente vai determinar a idade dos indivíduos nos sítios de estudo, através da contagem dos anéis de crescimento, e também inferir possíveis efeitos de condições de crescimento em cada um dos sítios de estudo com base nas relações de diâmetro-idade observadas. A obtenção das medidas de DAP e das amostras de madeira foram realizadas a 1,30 m acima do solo. As amostras foram coletadas a partir de método não destrutivo com auxílio da sonda de Pressler, e depois elas foram fixadas em suportes e desidratadas à temperatura ambiente, polidas na fase transversal para evidenciar os anéis de crescimento. Depois, identificação, demarcação e contagem dos anéis foram realizadas sob microscópio estereoscópio. O Parque Nacional do Tijuca e a Reserva Biológica do Tinguá estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, cerca de 45 quilômetros distantes uma da outra. O clima na Parque Nacional do Tijuca é tropical chuvoso, com temperatura anual média de 24 graus Celsius e precipitação anual de 1.171 milímetros, e o clima na Reserva Biológica do Tinguá é tropical de altitude, com temperatura anual média de 25 graus Celsius e precipitação anual de 1.551 milímetros. A demarcação dos anéis de crescimento foi realizada a partir da presença de parênquima marginal e pela distribuição dos elementos de vaso em anéis semiporosos. Os diâmetros máximos encontrados foram 1,4 m para o Rebio Tinguá e 1,6 m para o Parque Nacional da Tijuca, e as idades máximas 150 anos para o Parque Nacional da Tijuca e 115 anos para Rebio Tinguá. Esse resultado de idade para o Parque Nacional da Tijuca aumenta a longevidade máxima descrita para a espécie no domínio Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, previamente estabelecido em 137 anos. Indivíduos com diâmetros semelhantes podem apresentar diferença de 25 a 70 anos nos mesmos sítios e de 88 anos entre os sítios. Na comparação para a classe de diâmetro que concentra o maior número de amostras nos dois sítios, que é de 0,80 cm a 1 metro, a média de idade observada é de 140 anos no Parque Nacional da Tijuca e de 88 anos na Reserva Biológica do Tinguá. A precipitação é uma das variáveis climáticas que mais influencia o crescimento radial das plantas e também a largura dos anéis de crescimento. Nesse caso, é possível inferir que os anéis de crescimento das árvores da Reserva Biológica do Tinguá são mais largos do que os encontrados no Parque Nacional da Tijuca. Então, dessa forma, as árvores do primeiro sítio são capazes de alcançar diâmetros maiores com idades inferiores. Os sítios estão distantes cerca de 45 quilômetros um do outro, sendo o clima no Parque Nacional da Tijuca mais seco do que o encontrado no Tinguá. E essas diferenças climáticas entre os sítios podem ser atribuídas ao impacto antrópico sofrido no Parque Nacional da Tijuca, que, entre outros aspectos, inclui o histórico de degradação do solo pelo cultivo do café e os efeitos da proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, a quarta maior da América Latina. Essas são as referências citadas nesse trabalho. Obrigada pela atenção de todos.